Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Ariadne, um modelo desenvolvido para a gestão de projetos educacionais. Eu sou Andresa Lopes, sou coach, sou mentora acadêmica, sou formada em mestrado e doutorado na área de engenharia e gestão do conhecimento, tenho formação básica em administração e pedagogia. Há mais de 10 anos eu atuo na área de produção de cursos e materiais, soluções educacionais no geral, para cursos presenciais e cursos à distância. Dentro desse contexto, sempre estive muito instigada a buscar elementos que facilitassem a gestão, porque a gente trabalha com muitos limitantes, como custo, prazo, qualidade, certo? Pois bem, durante meu mestrado e meu doutorado, então, eu caminhei essa jornada de uma forma mais intensa dentro dos conceitos científicos. O que a gente tem de teoria, o que a gente tem de prática, e aproximei esses olhares por meio do trabalho do designer educacional. Alguns chamam de designer instrucional, enfim, eu mesmo tenho um livro publicado com o nome Designer Instrucional. E hoje o modelo Ariadne, que eu vou apresentar para vocês, ele traz aí um contexto do designer educacional. Por quê? Porque a gente encontra autores colocando que o designer educacional, ele se traz numa proposta mais ampla, né? Como o professor Matar, por exemplo, uma referência na nossa área de AD. E a gente, então, optou durante a pesquisa em trabalhar com o conceito de educação. Educação no contexto de ensino e aprendizagem, certo? Como esse modelo está muito centrado no aluno, então toda a minha preocupação foi em estar trabalhando elementos, né, que permitam a gente desenvolver materiais e cursos, certo? Dentro de um conceito flexível. E assim foi concebido o modelo Ariadne. Então, o modelo Ariadne, para deixar bem claro, ele foi concebido como resultado da minha tese de doutorado, certo? Eu desenvolvi o meu doutorado num programa de gestão e engenharia do conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. A minha defesa foi no ano de 2017 e com esse modelo, inclusive, fui reconhecida como prêmio de inovação, em primeiro lugar, na área de gestão pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Então, hoje é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui no CONAGE, nosso primeiro congresso aí bem voltado, né, bem específico para a área do designer instrucional ou designer educacional, como você queira falar, certo? Eu considero dentro da minha prática do dia a dia que o designer instrucional é um conceito muito mais disseminado. E ele não se limita a algumas práticas, né, algumas visões que nós tínhamos lá nos tempos remotos de quando surgiu esse termo, né, o DI, que era uma questão mais militarista, mais behaviorista. Como eu não sigo isso na prática, e ele é o termo mais difundido, eu entendo que designer instrucional e designer educacional têm a mesma preocupação, ou melhor, enquanto profissionais, o designer instrucional ou o designer educacional tem o grande desafio, que é focar em soluções para estar trabalhando aí soluções que realmente potencializem o processo de aprendizagem. Tudo bem? Então, agora eu vou compartilhar minha tela com você para que você possa me acompanhar. Você está vendo, então, nós vamos falar, né, sobre o Ariadne, designer educacional para gestão. Muito bem. Vamos colocar aqui para a tela cheia, para todo mundo ver melhor e poder acompanhar. Então, como eu comentei inicialmente para vocês, o designer educacional, ele tem um grande desafio. E é o desafio principalmente de trabalhar os conceitos que envolvem a educação, que é o ensinar e o aprender, certo? Se a gente está falando de EAD, hoje no Brasil, ela ainda é muito trabalhada a partir de projetos, ou seja, com data de início e fim definidos. Isso acontece por quê? Porque por mais que a gente tenha legislações e avanços significativos, a gente ainda não tem, principalmente quando a gente pensa no contexto público,
a gente não tem a prática da educação à distância institucionalizada. Então, nós recebemos geralmente um recurso, uma demanda, que denominamos de projeto, para fazer o planejamento do quê? Do ensinar e do aprender, certo? Então, esse é um grande desafio do designer educacional. Pois bem, o designer educacional, talvez você também já ouviu falar como sendo a gestão de projetos em tecnologias educacionais. Inclusive, se a gente for buscar os tempos remotos, que o designer instrucional, né, não teve a sua concepção aqui no Brasil, a gente encontra como gestão de projeto de soluções voltados para a tecnologia, né? Foi aí que nós tivemos o grande boom desse trabalho, né, dessa transposição de um curso por meio do designer educacional, transposição de um material, planejamento, desenvolvimento com esse olhar, certo? Então, seja DI ou DE, designer instrucional ou designer educacional, seja gestão de projetos em tecnologias educacionais, o que nós queremos deixar de mensagem para você que está nessa área é que toda essa discussão envolve uma metodologia de planejamento de cursos, materiais, currículos em diferentes modalidades, mídias e contextos de ensino-aprendizagem, que ganhou ênfase, sim, a partir dos projetos da EAD, mas não se limita aos projetos da EAD. E por que eu falo isso? Eu mesmo, que trabalho há mais de 10 anos na área, comecei como designer instrucional numa grande rede de ensino que nós temos em Santa Catarina, certo? Nos cursos presenciais. E nós fazíamos o designer instrucional do berçário à faculdade. E por que nós fazíamos isso? Para não acontecer, né, o que representa aqui esse fluxo, né? Então, por exemplo, por que eu estou planejando? Eu estou planejando porque eu quero entregar aquilo que o meu cliente realmente queria. E o meu cliente, quando eu falo aqui, é o aluno. Se eu estou trabalhando para graduação, para pós-graduação, para cursos de extensão, eu preciso considerar esse contexto, né? Então, esse exemplo aqui talvez você já viu, mas o que significa, né? Por exemplo, o cliente explicou, o líder entendeu dessa forma. Tá vendo a diferença que nós temos, né? Um balanço simples, né? E aqui a gente já teve a abertura dele, ele não vai balançar, ok? E ele não tem a proteção. Como que o analista de projetos entendeu? Algo mirabolante, né? Pois bem, como que o programador constituiu? Porque nós estamos falando de educação à distância, designer instrucional, e você com certeza já ouviu falar que o designer instrucional, ele faz parte do quê? De uma grande equipe multidisciplinar. Então, esses diferentes papéis. Na sequência, nós temos ainda o consultor de negócios, e daí a gente pode pensar que ele, né, visualizou algo muito mais harmônico e charmoso, enfim. Como que o projeto foi documentado? Ou seja, não foi. Quais as funcionalidades foram instaladas? Não foram, né? Como o cliente foi cobrado? Custo altíssimo. E daí o cliente muitas vezes desiste do nosso projeto, da nossa proposta, porque nós não temos essa visão do todo, certo? Como foi mantido? E o que realmente o cliente queria? Algo simples, né? Numa corda só, um pneu que fizesse o balanço. Então, eu gosto de trazer essa ilustração para mostrar que nós, enquanto designers instrucionais, nós temos o compromisso de estar desenvolvendo aquilo que o meu cliente espera. E não se limita ao cliente que está fazendo a contratação, não. É pensar lá no cliente da ponta, o principal cliente desse processo. Ou seja, o aluno em formação. Nós estamos ali desenvolvendo soluções educacionais para propor o quê? Novos conhecimentos, desenvolvimento do indivíduo, novas participações na sociedade, certo? Então, como eu comentei para vocês, a equipe que trabalha todo esse planejamento também não é só o designer instrucional, ele tem que ser uma pessoa aberta, multiqualificada, para que ele possa interagir entre os diferentes profissionais. Podemos ter pedagogos, administradores, psicólogos, programadores, web designer, ilustradores. Toda essa concepção vai depender principalmente do quê? Do orçamento e da forma como está organizada essa empresa para atender, né, os projetos educacionais. Muitas vezes, e comum aqui no Brasil, nós temos apenas essas equipes,
né, infelizmente, para cursos de EAD. Digo infelizmente por quê? Porque a gente tem um grande potencial quando soma diferentes olhares para um único foco. E se eu tenho esse potencial, por que eu vou me limitar a EAD? Eu, inclusive, quando apresento e trago essa discussão, gosto de lembrar sempre que a EAD ela se apresenta como uma inovação. Por quê? Porque ela traz essas novas possibilidades, essa possibilidade de integração de diferentes olhares, certo? Nesse sentido aí, é importante então que a gente tenha bem claro que o processo é complexo, certo? E ele precisa então de planejamento. Como vocês viram, né, puderam ver no desenho que eu mostrei para vocês, nós não tínhamos projeto, não tínhamos planejamento, o que saiu não foi nada daquilo que o cliente precisava. Pois bem, quando eu penso em planejamento, o que eu devo considerar? Quais são os elementos? Os principais elementos que eu quero destacar para vocês são escopo, definição de quando começa, quando termina, recurso, público-alvo, faixa etária, definições máximas e mínimas possíveis, porque é aqui que inicia o sucesso do seu projeto, certo? Integração da equipe. Não basta eu, gestor, ou eu, designer educacional, ou gestor de projeto, gestor de produção, ter todos esses conhecimentos. O conhecimento tem que ser compartilhado, certo? Porque senão nós não vamos ter toda uma equipe trabalhando para o mesmo objetivo. Então, a integração da equipe que vai compor esse projeto é fundamental. Começa aqui, definir o escopo, reúno a equipe que já está por ali presente, que às vezes, né, eu preciso expandir essa equipe e acaba tendo o processo de seleção, que demora mais um pouco, mas não tem problema. As pessoas que já estiverem ali vão iniciar esse projeto comigo, eu já vou começar a integrar a esse escopo, certo? Apresentando o prazo que eu tenho, os recursos que eu pretendo utilizar, enfim. E muitas vezes, nesse momento, a gente faz a troca com o cliente, né? E tem muitas soluções aí melhores do que se estimava e, às vezes, em custo, em prazos menores, ok? Feita essa integração, o que a gente trabalha, então? A definição dos meios de comunicação, que envolve os elementos que eu posso oferecer para o aluno, e daí tem essa troca com o meu cliente, como envolve também como é que eu vou me comunicar na equipe. A comunicação ela é fundamental dentro de um projeto. Então, eu preciso saber se eu vou trabalhar com planilhas compartilhadas, se eu tenho um software específico, se eu vou ter reuniões semanais, certo? Feito isso, é preciso trabalhar ainda o quê? O mapeamento das partes interessadas e envolvidas. Quem que eu vou realmente precisar? E por mais que eu tenha uma ideia e definição aqui no escopo, é por meio dessa integração e comunicação que eu consigo realmente identificar quais são as partes, né, os stakeholders que estarão envolvidos nesse processo. Feito isso, então, a gente vai para a próxima etapa do planejamento, que é a identificação da necessidade de aquisição, ou seja, nós temos o escopo, nós temos a integração das partes. Será que realmente aquilo, muitas vezes, é comum na educação à distância ou de forma geral, em diferentes projetos que eu tenho experiência, é comum, o cliente às vezes não sabe pedir. E muitas vezes nos cabe, enquanto designer instrucionais, né, ter a expertise e ao mesmo tempo a sensibilidade, né, de captar aquilo que realmente o nosso cliente deseja. Sendo assim, é importante então fazer o quê? A identificação da necessidade, para que a gente venha a validar aquilo que realmente, né, ele demandou, certo? Seja confirmando, seja propondo novas soluções. Depois, então, a partir dessas definições, é preciso que a gente defina a estimativa de tempo, né? Infelizmente, hoje, geralmente, nós temos aí que considerar que o processo ele é complexo, é uma atividade intensiva em conhecimento, né? Então, a gente inicia aí, às vezes, um projeto com capacitação de equipe, com designer instrucional, a gente tem que alinhar todo mundo, tem que capacitar o professor. Às vezes o professor é a primeira vez que está trabalhando num curso de educação à distância, tudo isso precisa ser considerado, certo? Se você fizer uma estimativa de tempo muito certinha, em caixinhas, a probabilidade é que a sua proposta não vai ser atendida. É necessário ainda identificar elementos, né, e padrões de qualidade. Como é que a nossa equipe vai realmente trabalhar e validar, né? Porque
A qualidade, eu digo assim, ela é muito subjetiva. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, eu preciso validar isso com o meu cliente, certo? Voltamos ao mesmo exemplo lá da figurinha que eu mostrei no início para vocês. Eu não posso correr o risco, certo? De entregar algo que não estava previsto, que não era aquela necessidade, que o meu padrão de qualidade é diferente do meu cliente, para cima ou para baixo, enfim. É preciso que esteja muito claro. E então, analisar o risco continuamente. Porque, como eu comentei com vocês, o que acontece? O processo de designer instrucional, ele envolve diferentes conhecimentos, ele envolve diferentes profissionais, e a gente não consegue trabalhar em caixinhas fechadas. Aí, dia 8, todo mundo vai entregar, e todo mundo entrega. Dificilmente. Certo? Então, você precisa estar acompanhando esse planejamento e remodelando sempre que necessário. Então, a partir de toda essa concepção, né, eu defini esse modelo que vou compartilhar agora com vocês. O modelo Ariadne, um modelo de designer educacional para a gestão. Quando a gente fala em designer instrucional, nós temos diferentes atuações. Podemos, no mínimo, pensar no designer instrucional júnior, aquele iniciante na área, ainda né, com pouca experiência, não temos formações específicas né, que sejam exigidas, por exemplo, para ser pedagogo, você tem que ter o curso de pedagogia. Não temos ainda essa exigência, né, para ser designer instrucional, nós tenhamos que ser, né, ter a formação, até porque nós tivemos aí o lançamento de uma formação em graduação em designer instrucional pela Universidade Federal de São Paulo, que ocorreu no ano passado, ou seja, algo ainda muito recente, certo? Então, sendo assim, nós temos o designer instrucional que tem conhecimentos básicos, temos o designer instrucional de conhecimento intermediário, e nesse sentido a gente já tem um profissional com um pouco mais de experiência, já com uma formação um pouco multidisciplinar, porque eu sempre digo, designer instrucional ele não é, né? Gestor, pedagogo, revisor, não, ele tem que somar os olhares, principalmente quando ele vai do nível intermediário para cima, por quê? Porque ele é um profissional que ele vai intersectar as diferentes áreas. Né? Se nós pensarmos aí na construção de um material didático, por exemplo, o designer instrucional, ele deve ter de nível intermediário ou avançado, ele deve ter o quê? A visão integrada do todo, que vai lá desde a revisão do material até a diagramação, postagem no ambiente, feedback do aluno, então é preciso considerar todos esses elementos. Quando eu desenhei esse modelo Ariadne, após né, muitos anos de estudos, ele se iniciou aí no meu mestrado, que levaram 2 anos, mais 4 de doutorado. Então, ao menos 6 anos nós levamos para ter essa concepção, certo? E a partir disso, eu defini ele como uma área, né, essa circunferência integrada a partir de 3 espaços distintos, como vocês podem ver aqui, vou voltar. Tecnologias, essa primeira, ou seja, os artefatos, as bases tecnológicas que interferem em todo o processo, as pessoas que também estão em todas as instâncias, certo? E os processos que estão, em grande maioria, também das áreas. Essas áreas foram analisadas e selecionadas a partir do PMBOK, um guia que a gente tem aí mundialmente conhecido sobre gestão de projetos. Então, nós identificamos, por meio de toda uma metodologia de intensa e extensa né, pesquisa, selecionamos essas áreas com base no PMBOK. Então, a área de escopo, de integração, de comunicação, as partes interessadas, aquisição, tempo, qualidade e risco. E agora eu vou compartilhar um pouco com vocês cada uma dessas áreas. Quando eu falo no escopo, vou fazer o designer instrucional, certo? De um projeto. Nós estamos falando de um modelo de designer educacional para gestão. Então, estou pensando no todo. Você, de repente, né, está iniciando aí na área e vai pensar no designer instrucional, mas no sentido de transposição didática. Nós estamos indo um pouco além, estamos pensando do nível de atuação do designer instrucional como intermediário ou avançado, certo? E daí a gente já consegue atuar numa perspectiva mais de gestão, né? E de proposição de soluções realmente que venham aí com um olhar integrado e somado à experiência.
Então, quando eu estou pensando em projetos como um todo, certo? E entro com a atuação, né, com um designer educacional. O que o designer educacional vai entrar? Vai entrar como um processo que vai intersectar as diferentes áreas e comunicar, por exemplo, entre as partes interessadas, se o tempo está adequado, se eu preciso ajustar, se eu tenho recurso, que viabilidade de comunicação que eu vou utilizar. E a sugestão, né, dentro do modelo Ariadne, é que você comece, então, pelo escopo. Dentro do escopo, você vai olhar o quê? Os requisitos técnicos pedagógicos, o mapeamento dos processos que aquele desenvolvimento vai ter e a gestão dos documentos. Gestão do conhecimento hoje é algo muito comum, né, de se falar. Por quê? Porque nós temos comumente atividades desenvolvidas por ativos, né, por agentes do conhecimento, ou seja, eu, você. Como é que a gente passa esse conhecimento para o outro designer instrucional que vai chegar e integrar a equipe? Então, ter toda essa documentação, esse registro, fazer a gestão do conhecimento do meu projeto, da minha empresa, da minha instituição, é hoje fundamental. Principalmente quando a gente fala em atividades intensivas em conhecimento. E o designer educacional, ele vem com essa proposta. Ele é uma atividade intensiva em conhecimento. A gestão de um projeto educacional envolve atividades e profissionais voltados, né, ao conhecimento, ao desenvolvimento do conhecimento. Por exemplo, quando eu proponho, em vez de utilizar um vídeo, vamos utilizar um podcast, enfim, isso é conhecimento. Isso não está muitas vezes escrito. Às vezes as pessoas me perguntam, Andrese, como é que eu vou definir o número de páginas, tal? Onde é que está escrito? Às vezes não está escrito. É preciso somar essa experiência e trazer, então, esse olhar. Então, tá fazendo o registro, principalmente enquanto instituição, é fundamental. Por quê? Porque senão, às vezes, aquele meu ativo, né, ele parte do meu espaço, ele sai, deixa de fazer parte da minha equipe, e daí eu tenho uma dificuldade. Ainda na parte do escopo, então, para estar trabalhando esses requisitos, esse mapeamento, essa gestão, quem que eu vou ter? Eu vou ter um designer educacional pleno e agentes do conhecimento. O que são esses agentes do conhecimento? São os profissionais que têm os conhecimentos que vão intervir diretamente na solução que eu estou propondo. Então, se é um projeto que vai para o ambiente virtual, eu vou ter o quê? Eu vou ter a composição aí, né, de programadores, web designer, certo? E quando eu coloco aqui designer educacional pleno, eu quero dizer que é do nível intermediário para o avançado, tá? E por que eu falo isso? Porque enquanto gestão, eu preciso considerar diferentes competências. Competências envolvem o conceito de conhecimento, habilidade e atitude. Não consigo, certo, tá trabalhando com uma pessoa que está iniciando nessa área, né, enquanto designer instrucional, para fazer a gestão de todo esse processo. Né? Então, é importante que você visualize que para trabalhar a gestão, enquanto designer educacional, você precisa estar no nível médio avançado. Quando eu falo em nível médio avançado, ou seja, o intermediário, o pleno, é preciso ter claro algumas considerações. Andresa, tem informação, tem experiência, tem tempo? Não. Mas a gente, enquanto profissional, a gente precisa ter o bom senso para saber se a gente tem os conhecimentos necessários e adequados para atender aquela demanda. Então, quando eu falo nesse nível intermediário, eu preciso, ao menos, de acordo com a minha experiência, tanto como designer instrucional, como gestora de projetos, como facilitadora e formadora de diferentes equipes, ao menos 2 anos de experiência, né, prática ativa ali na área, tudo bem? Eu vou compartilhar novamente com vocês. Nós estávamos aqui nesta tela. Depois eu vou utilizar os artefatos tecnológicos, que significa o quê? Os elementos, né, que vão dar suporte a essa gestão de documento, a esse mapeamento do processo, porque não adianta a gente fazer uma reunião, discutir tudo, cada um sai com o seu conhecimento e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu preciso, né, como comentei já para vocês, eu preciso ter isso registrado, eu preciso fazer a gestão desse conhecimento. A outra
fatia aí, podemos dizer assim, do nosso modelo é a integração. Na integração, na parte de processo, nós vamos ter o quê? O conhecimento do projeto, analisar o projeto como um todo, o que foi demandado, certo? Validar isso com o cliente e então trazer o quê? O mapeamento dos processos envolvidos para atender esse projeto. Quem que vai participar aqui? O designer educacional, porque eu estou olhando para ele em nível pleno, ou seja, de intermediário a avançado, ele tem um conhecimento para fazer essa integração, conhecimento técnicos e pedagógicos, e nós já vamos trazer a equipe multidisciplinar que estiver presente no meu projeto, certo? Vou precisar, né, do artefato tecnológico para fazer o quê? Todo esse mapeamento e acompanhamento. Hoje em dia tem que pensar que se eu estou realizando uma atividade intensiva em conhecimento, eu preciso cuidar desse conhecimento, ele é meu ativo, certo? Então não adianta a gente ir para a reunião, depois entra outra pessoa na equipe e daí começa tudo de novo, né? Não pode, a gente precisa otimizar o tempo e a sugestão então é estar trabalhando a gestão do conhecimento. A próxima fatia trabalha, então, a parte da comunicação, ou seja, o conhecimento que está ali, que foi mapeado, ele precisa estar constantemente compartilhado e integrado, ou seja, está trabalhando com planilhas compartilhadas, com sistemas que permitam o compartilhamento, acesso em nuvem, né? Isso é fundamental, bem como, né, ter o acompanhamento dessas atividades, que, mais uma vez, volto a dizer, é, né, feita aí de forma intensiva, né, intensiva em que? Em conhecimento. Conhecimento que não se aplica do projeto A para o projeto B. Ele trabalha com singularidades. E aí, nesse sentido que o designer educacional, o designer instrucional, ele cresceu muito, por quê? Porque ele vem com essa proposta, né, de desafiar a proposição de soluções educacionais, certo? Ele desafia por quê? Porque a gente sai de um modelo de sala de aula tradicional e vem toda essa discussão mais ativa e o designer educacional, ele tem que estar integrado a isso. Esse é o diferencial da educação à distância, né? Eu estou distante, mas estou próximo do seu objetivo, certo? Para isso, então, também artefatos tecnológicos são fundamentais para permitir esta comunicação. A próxima fatia, então, a gente trabalha com as partes interessadas. Quando estamos falando em partes interessadas, não estamos falando, né, logicamente, nem de processos e nem de tecnologia, estamos falando de pessoas, stakeholders, né, internos e externos. Os internos, minha equipe. Os externos, né, por vezes o cliente, quando a gente trabalha aí na concepção de desenvolvimento de um curso para uma empresa, para uma instituição de ensino, certo? Uma proposta corporativa ou não, né, de ensino formal, o stakeholder são todos os envolvidos, todas as partes interessadas naquele projeto. Temos ainda, então, a parte de aquisição, quanto que eu vou gastar, né? Monetário, estamos falando de valores. Quanto que eu vou demandar para aquele curso? Pois bem, quando a gente está falando, então, de valores, nós envolvemos custo com processos? Geralmente não, mas com pessoas e com tecnologias, sim. Com processos, se a gente pensar no sentido que tenha que fazer algum... transportar de um lado para o outro, enfim, a gente pode pensar na questão de processos, certo? Mas, geralmente, hoje, nos trabalhos de educação à distância, a gente trabalha muito, né, remotamente, e envia por e-mail, enfim, tudo muito digital, e a gente tem, então, o custo de quê mesmo, né, assim, mais expressivo dentro do projeto. Competências multidisciplinares, ou seja, as pessoas, e os artefatos tecnológicos. Nesse sentido, a gente não tem um valor, né, números fechados para dizer, olha, se gasta 10, 20 ou 50% do orçamento, é para isso. Contudo, considerando que a instituição ela já ofertou um curso presencial EAD, ela tem um laboratório, ela não precisa, né? Não é a primeira vez que ela está consolidando ali, ela tem os artefatos, ela vai estar trabalhando aí com uma margem de 5, 10% do valor total do projeto. Para quê? Para oferecer, para atualizar, para, de repente, oferecer um meio de comunicação diferente, precisa comprar mais espaço na nuvem, mais 1 ou 2 computadores, não estamos falando de montar um laboratório, montar um polo, certo? Então, nós temos aí uma margem
né, de instituições que já estão no mercado, por exemplo, empresas prestadoras de serviço para EAD. Então, ela já tem a sua sala, ela já tem os seus computadores, ou ela tem os freelancers que têm os seus computadores, né? Então, aí pode ter um envolvimento de 5 a 10% do valor do projeto. Outra parte do projeto significativa, ela vai ficar em torno de 20, 30 e às vezes chega até 70% para a equipe de produção. Tá? A equipe de produção hoje na educação à distância é uma das equipes assim que maior precisa de atenção. E um profissional que está muito próximo dessa equipe, consegue articular muito bem, é o designer educacional, né? Principalmente em nível intermediário ou avançado, ou seja, né, o sênior e o pleno. Por quê? Porque ele traz já uma certa experiência, uma certa sensibilidade de pegar o que o nosso cliente, né, realmente está pedindo, o que o aluno realmente espera, o que a equipe, né, porque eu trabalho com múltiplas formações, múltiplos estilos, e eu preciso alinhar para atender o objetivo, tá? Então, às vezes, o custo é um dos custos mais significativos que nós temos aí dentro do projeto. Então, se você vai iniciar um projeto, vai iniciar na área da educação à distância, né, saiba que o grande orçamento vai para equipe multidisciplinar. E depois a gente vem, então, para os artefatos tecnológicos, que muitas vezes precisa aprimorar, e talvez daí você esteja pensando, né? Ai, Andresa, e aqui eu tenho o quê, então? 50% do projeto e os outros 50%, né? Daí nós temos várias questões envolvidas, a matrículas, né? Envolvidas a parte burocráticas, envolvidas ainda nas situações que, por serem intensivas em conhecimento, nem sempre foram mensuradas. E nós temos, né, quando falamos de uma empresa prestadora de serviço aí, para, né, a equipe que coletou aí esse projeto, digamos assim, seja os sócios da equipe também, tem uma grande parcela. Tá? Aqui nós estamos falando esses números, né? Então vamos pensar em até 50%, falando enquanto trabalho efetivo da produção de um curso, certo? Depois nós temos, então, a questão do tempo. A questão do tempo, então, ela é vista já lá no início, no delineamento do escopo, enquanto processo, enquanto pessoas, nessa fatia do meio, envolve os agentes de conhecimento e o designer educacional pleno para estar alinhando essas datas, porque não adianta, de repente, lá o pessoal de vendas dizer, em 30 dias a gente faz esse material, e às vezes não dá. Tem recursos mais avançados, recursos mais simplificados, e tudo isso precisa passar o quê? Pelos agentes, né, das diferentes áreas do conhecimento, mediado por um profissional que realmente saiba articular, porque às vezes eu tenho, o cliente precisa em 60 dias, tudo bem, é possível? É. Mas daí às vezes eu preciso buscar uma flexibilidade na diagramação, ou preciso colocar o ilustrador para ajudar o diagramador, enfim, né? E nós entendemos aqui, por estar trabalhando com nível avançado de designer educacional, que esse é o profissional que vai somar esses múltiplos conhecimentos para estar realmente, né, atendendo a essa demanda e fazendo essa articulação entre os diferentes agentes envolvidos, certo? E artefatos tecnológicos vão entrar mais uma vez, ou seja, eles perpassam por todo o processo para estar o que organizando essa forma de trabalho, de forma que a gente possa atender o tempo previsto no projeto, certo? Outra questão, então, dentro desse modelo, dentro do Ariadne, está relacionada à qualidade. E quando eu penso em qualidade, na parte de processo, eu preciso considerar, então, né, que processos que vão estar envolvidos para promover a construção do conhecimento de quem? Do meu aluno. A solução educacional, que é o objeto de trabalho do designer educacional, está onde? Está em oferecer uma solução de ensino que garanta a aprendizagem, que permita a construção de novos conhecimentos ou desconstrução de conhecimentos pré-existentes, certo? Para isso, então, eu preciso envolver uma grande equipe, né? A equipe de gestão institucional precisa ter essa clareza enquanto, né, custo de projeto, parte burocrática, enfim. Então, a equipe de gestão, ela entra aqui para garantir a qualidade,
certo? Ela deve acompanhar as demais etapas também, mas aqui ela tem uma participação ativa. O designer educacional pleno, fazendo a integração dos diferentes conhecimentos, que vai envolver, então, a gestão e a equipe multidisciplinar. Aqui, para manter, então, essa qualidade da oferta, eu trabalho com artefatos tecnológicos para estar fazendo esse acompanhamento de qualidade e trabalho também com a qualidade das mídias, certo? Que mídia que eu vou oferecer esse material para o meu aluno, que eu vou entregar esse curso, que eu vou planejar esse curso? Pois bem, como todo projeto, envolve risco e a gente não pode deixar isso de fora. Então, o modelo Ariadne, né, ele contempla também essa discussão e traz o risco como resultado aí enquanto processo inovador. Se eu tenho uma inovação, porque eu estou buscando uma melhor proposta de solução educacional, eu tenho um risco. Para estar trabalhando, eu preciso envolver todos. Né? Então, novamente, assim como na qualidade, eu trabalho desde a gestão macro, certo? Somada à equipe multidisciplinar e o designer educacional pleno, para estar fazendo essa comunicação, essa articulação, considerando a entrega final do meu cliente. E para isso, claro, eu preciso também dos artefatos, né, de bases tecnológicas para estar acompanhando. Sendo assim, para podermos concluir, o modelo Ariadne, ele está, né, subdividido em escopo, integração, comunicação, partes interessadas, aquisição, tempo e risco. Ou seja, a seleção desses elementos permite, né, elas foram selecionadas a partir de um guia que a gente tem aí reconhecido mundialmente, o PMBOK. A partir desses elementos, nós temos a flexibilidade de estar trabalhando a gestão do projeto, porque eu sei que eu vou começar, então, o quê? Pelo escopo. Dentro do escopo, como nós vimos, nós vamos trabalhar os processos, as pessoas e as tecnologias. Nós viemos, então, para a fase de integração. Mapeei o escopo do projeto, vou, então, sentar com a minha equipe, vou estar fazendo a troca, né, com o meu cliente, vou definir, então, agora, vou comunicar isso que está definido, comunicar com as partes interessadas, vou ver o que é preciso adquirir, que tempo que realmente, né, eu vou levar, a qualidade, como é que eu vou controlar, como é que eu vou garantir, e os riscos, preciso, né, considerar os riscos envolvidos. Então, a ênfase do modelo Ariadne é a produção de material didático como mídia do conhecimento. Então, imagine que a gente tem um projeto, certo? E eu vou trabalhar, vou definir a mídia, de que forma desenvolvê-la. Isso é muito comum, uma das maiores demandas, podemos dizer assim, da educação à distância. Envolve componentes essenciais para a maior parte dos cursos, agregando diferentes elementos de gestão, otimização, para garantir também, né, otimização do tempo e processo, para garantir a qualidade do ensinar e do aprender. O modelo tentou trazer aí, né, uma proposta inovadora, que hoje a gente não tem, numa visão macro do designer educacional, que é a visão da gestão, por meio da organização de processos, competências, tecnologias, certo? E numa estrutura flexível, porque se vocês atentarem, nós não estamos dizendo que lá na fase do escopo tem que definir A, B e C. Não, tem que definir os elementos que vão compor o projeto. Cada projeto tem as suas características, né? E você envolvido nesse projeto, dentro desse conceito, você vai saber mapear isso, certo? Então, ele permite o quê? A customização para diferentes projetos. Então, ele foi desenvolvido, pesquisado enquanto tese de doutorado, né? Para o foco dos materiais didáticos, uma das grandes demandas, talvez as maiores de produção que a gente tenha na educação à distância, contudo, entendemos, né, que ele atende aí às diversas necessidades, certo? Então, seria isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que eu tenha contribuído. Sou apaixonada pelo designer educacional, né? Hoje eu somo toda essa experiência que começou usando o designer educacional na parte de planejamento, como eu falei, numa grande rede, né, de ensino da grande Santa Catarina, então sul do Brasil. E trabalhamos aí o designer instrucional para atender propostas de soluções educacionais que iam do berçário à faculdade, certo? Tive a oportunidade, então, de desenvolver minhas pesquisas de mestrado e doutorado dentro dessa área, no qual, paralelamente, né, desenvolvi diferentes atividades no contexto da educação à distância, de tutora, gestora, designer instrucional, gestora,
das equipes, né, multidisciplinares, consultora de projetos, enfim. E hoje, né, considerando aí que o foco de um designer educacional é estar olhando realmente para o que o meu aluno precisa, né, quando eu falo de cliente, o principal cliente de todo esse processo é o nosso aluno, então propondo uma solução, hoje eu trago todo esse conhecimento também para a parte, né, de mentoria de acadêmicos, porque eu preciso que desenvolver modelos continuamente que atendam à necessidade daquele cliente. E como é que eu sei as necessidades, que são diversas, né? Identificando e validando o que ele quer. Tá? Então, ser, né, e estar, atuar como designer educacional é realmente estar contribuindo com esse cenário de desenvolvimento de competências e de desenvolvimento de um país, porque eu entendo que a base do desenvolvimento, né, realmente está na educação e na evolução de cada um de nós. Espero ter contribuído com você. Temos aqui um universo imenso e cheio de novidades para compartilhar. Continue com a gente. Grande abraço.